Jéssica, aos pastores que estão aqui, que Deus abençoe. Louvar a Deus também pela vida do pastor Emiliano, a sua esposa, Mateus, Wilson, Cauã, que Deus abençoe. 1 Reis, capítulo de número 17. Quem encontrou diz amém. O texto diz assim: E Elias, o tisbita, que era dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante da qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro? E tem ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele se foi, fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que estava diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. Versículo de número 10. Assim ele se levantou, se foi a Sarepta, e quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava ali juntando gravetos. E ele a chamou e disse: Retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso, para que eu possa beber. Enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: Traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E disse ela: Vive o Senhor teu Deus, nenhum bolo tenho senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. Eis que estou ajuntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, comamos e assim morramos. E Elias disse: Não temas, vai e faz tu como eu lhe disseste. Porém disto faz primeiro para mim um bolo pequeno, traze-me, e depois faz para ti e para teu filho. Amém? Pode tomar assento. Senhor, vai à frente, toma a direção, que mais uma vez o Senhor cresça e eu diminua. Pai, aqui não há ninguém maior ou melhor do que ninguém, mas todos nós precisamos ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco, para que haja salvação, cura, libertação, e para que teu nome seja glorificado. Pai, a tua presença já está sobre esse arraial, a tua graça já está sobre esse ambiente, Senhor, mas eu lhe peço que teu nome seja glorificado, que a evidência seja a tua presença, que a evidência seja a tua graça nesse lugar. Fica conosco, é o que eu lhe peço, Deus. Amém e amém. Meus irmãos, um texto bem conhecido da parte de todos, a saber, sobre Elias. Todo mundo já ouviu falar essa passagem, todo mundo já ouviu esse relato da Bíblia. Só que quando eu olho para o livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, eu vejo Elias surgindo do nada. Quando eu digo do nada, alguns historiadores vão dizer que Elias ele vem basicamente de lugar nenhum. Elias surge de lugar nenhum. E quando Elias surge, Elisa surge para liberar uma palavra. Só que ele não libera a palavra do pecado que Acabe está vivendo. A primeira palavra que ele libera é: segundo a minha palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho sobre a face da terra. Quando Elias libera essa palavra, Elias logo após, ele sai de dentro da sala real. E a Bíblia diz que a voz do Senhor vai bradar e vai dizer: Elias, retira-te daqui. E tem algo interessante nessa parte, porque Elias acaba de profetizar algo para alguém. Só que a mensagem de Deus para ele é: Elias não é para permanecer, Elias é para se retirar. Elias, retira-te daqui e vai para o ribeiro do Querite. E quando eu pude entender essa mensagem, algo que o céu falou comigo muito forte foi que todas as vezes que Deus levantar alguém de lugar nenhum, todas as vezes, se permanece no lugar onde Deus honra, uma hora ou outra alguém vai procurar ferir, uma hora ou outra alguém vai procurar parar. É nítido isso dentro do texto. Se Elias fica na onde Acabe está,
Acabe tinha mandado matar Elias, porque ele tinha visto que a palavra que Elias lançou era verdadeira. Então Deus, para zelar de Elias, diz: Elias, retira-te daqui. Elias se retira, Elias vai para o ribeiro. E você percebe dentro do texto que a época que o povo está vivendo é uma época de declínio espiritual. É uma época onde não tem mais uma adoração verdadeira. É uma época onde o reino está dividido. Mas é uma época onde tem reino dividido, tem povo se afastando da adoração, mas ainda tem alguém temente a ouvir a voz de Deus. E eu vim pregar para a vida de alguém para dizer nessa noite: por mais que a maioria esteja longe da direção de Deus, louve a Deus, porque você veio aqui nessa noite atrás de uma direção dele. Você poderia estar na tua casa ou em qualquer outro lugar, mas você preferiu estar aqui, aos pés do Senhor. Elias se retira do ambiente. Quando Elias se retira do ambiente, a palavra diz que ele vai chegar até o ribeiro. Elias agora vai ter que viver dependente da palavra que ele mesmo lança. Deus leva Elias para o ribeiro, e ribeiro no original significa podar ou cortar. Deus está levando Elias para um momento de separação. Deus está levando Elias para um momento de poda. E não é que Deus esteja sendo ruim com Elias, é apenas Deus trabalhando na vida de Elias ainda mais. Porque haverá momentos na minha e na tua história que o próprio Deus irá nos separar de alguns lugares e de alguns ambientes para nos podar e para nos colocar na forma e no modelo que Ele quer que nós sejamos. Elias agora tem que entender que Deus está levando ele para um ambiente não para ferir, não para matar, não para paralisar, mas Deus está levando Elias para podar Elias. E todos nós sabemos que a poda muitas das vezes vai doer. Se a árvore pudesse falar, Mateus, ela choraria, lágrimas cairiam do rosto dela, porque a poda dói. A poda é algo que nos fere, que nos machuca. Só que Deus está levando Elias para trabalhar na vida dele em um ambiente separado. Nem sempre o céu irá fazer na frente de todos, mas algumas vezes o céu irá nos separar para fazer algo diferente na nossa história. Elias tem que entender isso. Deus está me separando, Deus está me levando para o Querite. Não é para me matar, não é para me punir, mas é para ter uma nova experiência com Ele. Haverá experiências que nós não poderemos ter se permanecermos no lugar que Deus já nos mandou sair. E é por isso que muitas das vezes o céu diz: olha, não é ali que eu te quero, não é fazendo isso, mas é fazendo aquilo que eu lhe chamei para fazer. O problema de muitas pessoas é que Deus até dá a direção para fazer, mas fogem da direção que o próprio Deus já liberou. O problema de algumas pessoas é que Deus até fala, mas ela tranca os ouvidos para a voz de Deus e prefere ouvir amizades e influências. E a pergunta de Deus nessa noite é: tu vai ouvir as amizades ou tu vai voltar o teu ouvido para o meu direcionamento? Eu costumo dizer que eu sou igual carro. Demora um pouquinho, mas você vai chegar e você vai entender aonde a mensagem quer nos levar. Porque quando Elias vai para um lugar de separação, a primeira lição que eu tenho não é Deus punindo, é Deus dando experiência. Não é Deus matando, mas é Deus cuidando. Se Elias fica no ambiente onde ele havia falado com Acabe, certamente Acabe tramaria a morte dele, tramaria uma perseguição contra ele. Mas Elias tem que ser maduro o suficiente para liberar a palavra e para ouvir a palavra também. Tem gente que é maduro para liberar, mas não é maduro para ouvir. Tem gente que é maduro para falar, mas não é maduro para ouvir a direção de Deus. Só que Elias, ele é maduro tanto para ouvir quanto para falar. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu falei: Deus, o que é que eu vou falar? E eu estava vindo com o Wilson e eu estava com uma mensagem no meu coração, e o Erickson até falou sobre ela aqui. Só que quando eu coloquei meus joelhos ali, Deus falou comigo: Eric, tu vai pregar sobre os gravetos. A mensagem nem é sobre o ribeiro, a mensagem nem é sobre Elias, mas a mensagem dessa noite é sobre os gravetos. Porque Elias agora está no Querite, sim ou não? Ele está no Querite separado para algo que Deus mandou ele. E talvez na mente de Elias seja: Deus me trouxe para o ribeiro, Deus me trouxe para o Querite, só que agora o que vai acontecer?
E aí é na onde Deus mostra para Elias: quando eu libero a palavra, ou quando eu uso alguém para liberar, quando eu levo para um ambiente de separação, eu sou aquele que cuida de quem eu separei para fazer algo para minha obra. Se ele separou Elias, ele vai cuidar de Elias. Agora, quando nós liberamos algo que o céu não nos mandou liberar, aí a história é outra. Elias libera o que Deus manda. Ele está na direção de Deus. E quando ele chega na direção de Deus, a Bíblia diz que a ordem de Deus é: tu vai beber do ribeiro. Enquanto Elias tem a ordem para ser saciado pela água, talvez ele esteja pensando: e o alimento? Aí vem Deus e diz para ele: Elias, não é somente o ribeiro que vai cuidar de você, mas eu já ordenei aos corvos que te alimentem. Deus está olhando para Elias e está dizendo: Elias, eu ordenei aos corvos. E se fosse olhar, os corvos jamais poderiam levar a comida para Elias. No meio do caminho eles poderiam comer. Só que Deus usa alguém que poderia pegar aquilo que era de Elias para entregar para Elias de uma forma extraordinária em um ambiente de escassez. Elias se alimenta do ribeiro. Corvos se alimentam dele durante dia e noite. Elias permanece ali por muitos dias. Só que a palavra diz, Mateus, que sucedeu depois de muito tempo que o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. E isso alegra minha alma, porque o ribeiro só se seca, porque se o ribeiro não se seca, Elias fica acomodado no ambiente que Deus levou ele para ter experiências. Então haverá momentos que o céu vai até nos dar experiências, mas vai nos tirar do ambiente para nós não ficarmos acomodados dentro dele. O ribeiro é bom, o ribeiro sustenta, o ribeiro alimenta, mas se eu não tiver a intenção de permanecer na direção de Deus e querer viver somente na necessidade do ribeiro, a palavra de Deus diz que o ribeiro se seca. Porque o que o céu tem não é apenas preencher a minha e a tua necessidade, mas o que Deus tem é algo além disso, é algo ainda maior. É necessário entender isso daqui. Se eu fico no ribeiro, eu não vou para a direção que Deus quer me mostrar lá na frente. O ribeiro é a direção, mas tem uma direção ainda maior, tem um caminho ainda maior. E o que o céu está dizendo para a vida de alguém é: até quando tu não vai ouvir a direção que eu estou lhe dando e vai querer andar pela sua própria direção? Até quando tu vai querer andar da tua forma? Até quando tu vai querer fazer do teu jeito? Até agora o ribeiro te sustentou, mas será que é necessário eu secar o ribeiro para que você volte a me ouvir? Será que é necessário eu parar de jorrar água para que você volte a me ouvir? Porque só tem gente que ouve Deus quando a água está jorrando. Quando a água para, ela fecha os ouvidos. Só que o que Deus está dizendo é: vai fechar os ouvidos ou vai se atentar à direção? Elias ouve a direção, e a direção de Deus agora é: vai para Sarepta. A primeira lição que eu aprendo no texto é Deus voltando Elias e separando eles. Porque tem momentos, como eu disse, que Deus nos quer separado. Haverá dias que alguém vai sair para comer, mas você vai sair para orar. Haverá momentos que você vai ficar em casa adorando, orando, enquanto outros vão estar em festa, mas você não vai estar perdendo nada, porque o melhor ainda é estar aos pés de Jesus. Certa feita Jesus entra na casa de alguém e está Marta e Maria na casa, e a palavra diz que Marta está afadigada com os afazeres, só que tem Maria aos pés de Jesus. Aí Marta vai questionar e dizer: mestre, tu não te importas que a minha irmã não venha me ajudar? Aí Jesus olha para ela e diz: Marta, Marta, por que estás tu afadigada? Maria escolheu a boa parte. Como assim, Eric? Não é que servir não seja bom, mas a melhor parte ainda está aos pés de Jesus. O problema é que muitos querem as mãos, mas poucos querem se lançar aos pés. Eu vim pregar para a vida de alguém para dizer: continue se lançando aos pés de Jesus. Mesmo a casa virada, mesmo a casa dos avessos, eu preciso me lançar aos pés de Jesus. Ele marachandará o entrofá, eu índice comante o fácia, rebara contra deu entria,
Rebal em si, revala. Eu preciso me lançar aos pés dele. Se fosse olhar para a história ou trajetória de alguém, talvez você nem estaria aqui. Porque quantos momentos de poda você já passou? Quantas feridas você já enfrentou? Mas mesmo assim você entendeu que não era o céu lhe ferindo, não era o céu lhe matando, era o céu lhe projetando para viver algo novo. O ribeiro se seca. E agora a direção de Deus para Elias vai para Sarepta. E Sarepta no original é lugar de forja ou forjamento. Deus já separou Elias. Deus já começou a moldar Elias. Mas agora Deus vai começar a forjar Elias. E alguém pode entender mais do que eu sobre isso daqui, sobre forjar, sobre as épocas antigas e sobre essa. Quando você vai forjar uma espada, é bem verdade que vai para o fogo, é bem verdade que ela leva algumas marretadas, mas tudo isso é para endireitar. Mas o problema de algumas pessoas é que Deus bate e não endireita. Deus tenta forjar, mas ela não permite ser forjada. Deus tenta fazer, mas ela não permite que Deus faça. E talvez eu estou pregando para a vida de alguém que alguém dentro de casa está desse jeito. Deus está querendo forjar alguém da tua família. Só que de tanto você está cansado pelas guerras, tudo que você está fazendo é se trancar. Tudo que você está fazendo é parar de querer observar o trabalhar de Deus. E o que Deus está dizendo é aquilo que o Erickson disse: mesmo cansado ou fadigado, você não pode abandonar aquilo que o céu entregou em tua mão. Parece que eu vejo, Erickson, Eleazar no momento de batalha, no momento de guerra, e a Bíblia diz que ele está guerreando tanto que a espada vai colar na mão dele. O sangue ele não consegue distinguir se é sangue do adversário ou se é o próprio sangue dele. Aí o céu ministrou algo ao meu coração. Por mais que ele queria largar a espada, já não podia largar mais. Por mais que queria abandonar a ferramenta, ele já não podia abandonar mais. Por mais que você queira parar, você já não pode parar mais. Tu já prosseguiu até aqui. Vai largar a espada pra quê? Vai parar pra quê? Porque alguém se levantou contra a tua história? Porque alguém se levantou contra a tua vida? Tu vai parar porque alguém não acredita na mudança que Deus está fazendo? Não pare por causa de alguém, mas permaneça por causa dele. Permaneça por causa de Jesus. É bem verdade que o mundo tem muito a oferecer, mas nada que o mundo oferece é melhor do que a presença que ele tem derramada sobre nós. Elias tem que ser forjado agora. E forjar vai doer. Só que quando Elias chega em Sarepta, e aqui eu já caminho até mesmo para finalizar. Quando ele chega, a Bíblia diz que ao portão da cidade tem uma viúva de Josias. E essa viúva, ela está vivendo uma vida de rotina talvez. Ela não tem mais o esposo. E tudo que ela tem é um filho dentro de casa. Só que a Bíblia diz que agora Elias se encontra, Mateus, com ela. E quando Elias se encontra com ela, a Bíblia diz que ela está indo catar gravetos. Que isso aqui alegrou a minha alma. Porque tem alguém catando gravetos e não está parando de catar o graveto. Eu queria que você entendesse isso daqui. Tem alguém orando e talvez não está vendo o resultado da oração, mas mesmo assim, Ingrid, continua orando. E eu perguntei para Deus: Deus, o que o Senhor quer me falar com isso? E Deus disse: Eric, diga para alguém, mesmo catando gravetos, parece ser algo insignificante, mas permaneça. Porque o catar graveto vai promover um encontro que nem mesmo ela esperava. Ela está catando gravetos. E a Bíblia diz que Elias vê aquilo. Quando Elias vê ela catando graveto, a Bíblia diz que ele vai conversar com ela e vai dizer: olha, me dá um pouco de água. E o que faltava naquela época era exatamente a água. Elias está pedindo o que falta para
Elias precisa de água, Elias precisa matar a sede, mas ela precisa conhecer o Deus verdadeiro. O céu jamais vai nos levar a um ambiente que não seja para Ele nos usar para uma obra. Ela cata gravetos, e enquanto ela cata aquilo que ela necessita, Elias começa a conversar com ela, a ponto de liberar uma palavra para ela, pedir ela algo de comer. E ela diz: olha, eu não tenho, porque se eu fizer para você, eu e o meu filho vamos morrer, mas o que eu tenho é para que eu e ele morra. Elias olha e diz: faça primeiro para mim, e depois vocês fazem para vocês. Ela vai olhar para Elias, ela vai fazer, e Elias vai dizer para ela: olha, como você fez, não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar o azeite na botija, porque você fez para mim. Só que me chama a atenção, e o céu me motiva a dizer isso para a vida de alguém, pastor Josias. Alguém que insiste em catar graveto, todos os dias vive o mesmo cenário, todos os dias vive a mesma rotina, todos os dias vive a mesma guerra, todos os dias é o mesmo pensamento. E o pensamento talvez seja: Deus, aonde é que tu estás? E o que Deus está dizendo é: permaneça catando graveto, fazendo ofício, porque um momento ou uma hora o céu vai se encontrar contigo para mudar o cenário que você pensa não ter como mudar. Elias é alguém enviado por Deus para mudar o cenário, e Elias aqui significa: o Senhor é meu Deus, o Jeová é meu Deus. A Bíblia diz que Ele vai, Ele cumpre o propósito, mas quando Ele cumpre o propósito, o filho da mulher fica enfermo. Ela vai olhar para Elias e vai dizer: olha, meu Senhor, porque tu viestes até a minha casa trazer algo que me assola? E se ela está dizendo trazer algo que me assola, é porque ela está olhando para o passado e está dizendo: eu já vivenciei algo parecido com isso, eu já passei algo parecido com isso, e o Senhor me trouxe até aqui para recordar da minha dor. Aí Elias vai olhar para ela e vai dizer: me dá teu filho, me dá o garoto. Para que tu quer o garoto? Me dá o garoto, que eu vou pro quarto, porque eu entendo que quando a sala não resolve, quando a ajuda humana não resolve, eu subo para um lugar secreto, eu subo pro quarto. Enquanto eu subo pro quarto, Ele cura. Enquanto eu subo pro quarto, Ele salva. Enquanto eu vou pro quarto, Ele liberta. Eric, eu preciso do quê? Eu preciso subir. Eu preciso subir. Tem uma nuvem de Deus aqui, eu preciso subir. Alguém precisa deixar de olhar para o homem e olhar para Deus. O teu problema é focar na dificuldade, e a pergunta de Deus é: vai focar em mim ou nela? Vai focar em mim ou na dificuldade? Vai focar em mim ou na dificuldade? Deus está sendo muito objetivo aqui. A tua dificuldade não pode ser maior do que o teu Deus. Elias sobe para o quarto. Ele se deita 3 vezes sobre a criança, sobre o menino. O menino volta à vida. Você conhece a história. A Bíblia diz no verso de número 24 que ela vai olhar e vai dizer: e a mulher disse a Elias: agora, por isso eu sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Elias teve que viver a dependência da sua própria palavra. Elias teve que viver experiências novas por causa da sua própria palavra. Mas para tudo isso, no final, ele ouvia a melhor coisa: eu vejo que tu és. Érico, o que é que eu sou? Homem de Deus. Eu vejo que tu és homem de Deus. O céu está lhe preparando, não para lhe matar, mas para ajudar alguém a sair do cenário que vive há muito tempo. O céu está te chamando nessa noite para dizer: Elias, levanta-te, desce ao ribeiro, desce para Sarepta. Mas depois que desceu 2 vezes, se levanta para o quarto. Já desceu demais, Elias, agora se levanta. Já se prostrou demais, Elias, agora se levanta. A afronta foi demais, Elias, agora se levanta. Acabe quer te matar, Elias, mas agora se levanta. Elias, Jezabel está tramando para te perseguir, mas agora se levanta. Eu não posso parar por causa da perseguição, Ingrid. Eu não posso parar, Josias,
mais por causa da afronta, eu não posso parar por causa da enfermidade. Eric, mas meus filhos estão nas drogas, eu também já usei drogas, mas a mão do Eterno visitou a minha mãe dentro do quarto, enquanto ela orava, e a promessa foi para ela: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eric, a minha casa está virada. A palavra de Deus é: a casa pode estar virada porque Satanás virou, mas a palavra vai dizendo que quando ele diz para Ezequiel no vale, ele vai mandar Ezequiel profetizar, e acontece um reboliço. Tem reboliço que Satanás faz para bagunçar, mas tem reboliço que Deus faz para pôr as coisas no lugar. E o que está fora, ele vai pôr no lugar. O que está distante, ele vai trazer para perto. Mas perder a guerra ele não perde, perder a batalha ele não perde. Eu te convido a se colocar de pé. Uma mensagem simples, mas é o que Deus falou contigo nessa noite e comigo. E a pergunta de Deus é: tu vai abrir mão do graveto, ou tu vai continuar catando ele até o dia do encontro? E aí? Tu vai abrir mão da oração, ou tu vai continuar orando até ver o cenário mudar? Tu vai continuar jejuando, ou tu vai abrir mão do jejum? Ele mandar a chorar por causa do cenário de enfermidade. Tu vai prosseguir ou tu vai parar a terra? Tu vai caminhar ou tu vai parar? Dará entre a Soria. Que a mão em Deus. Tem uma graça de Deus aqui nessa casa de oração. O céu vai passear na casa de algumas pessoas aqui, mas o cenário não vai permanecer sendo o mesmo. Se o teu marido bebe, se o teu filho está nas drogas, a palavra de Deus é: eu vou me encontrar com alguém para mudar o cenário. Há dias o céu fala isso comigo, há dias o céu ministra isso no meu coração, e eu muitas das vezes não entendo, mas Deus vai mudar o nosso cenário, Deus vai mudar o nosso cativeiro, mas permanecer da mesma forma tu não vai. Tu não vai permanecer do mesmo jeito, tu não vai permanecer da mesma jeito. Pega na mão de alguém, por gentileza. Pega na mão de alguém. É a primeira vez que eu lhe peço isso. E diga para ela: continue catando gravetos até o dia do encontro. Enquanto eu cato graveto, o céu me faz ter um encontro. Enquanto eu continuo orando, o céu me faz ter encontros. O céu vai te dar um encontro. Eu não vim aqui prometer chave de casa. Eu não vim aqui prometer casa nova, não. Eu não vim prometer carro novo. Eu vim prometer que a palavra de Deus é fiel para cumprir. Por acaso diria eu e não faria? Falaria eu e não cumpriria? Eu não sou filho do homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele não é homem para mentir, ele não é homem para se arrepender. Quem é ele? É aquilo que João diz: eu sou o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E aí a Bíblia diz que agora o próprio João Batista, ele vai olhar e vai dizer: eu não sou a luz, mas eu vim para testificar dela. O problema é que muitas das vezes nós queremos sobressair, e quem tem que sobressair ainda é Ele. Quem tem que fazer ainda é Ele. Tem hora, tem momento que as nossas forças até dá, mas tem hora e tem momento que eu tenho que entender que o meu braço não pode mais, que as minhas pernas não têm mais força, mas mesmo cansado eu não posso parar. E eu finalizo agora usando aquilo que o Erickson disse sobre Davi, porque Davi está cansado, fadigado, e o cansaço traz dores, o cansaço traz medo, o cansaço traz inquietação. Só que mesmo cansado, eu não posso parar. Para finalizar, eu digo algo mais importante ainda, talvez você não entendeu. João capítulo de número 4, tem uma mulher samaritana, e a Bíblia diz que é necessário Jesus passar por lá. Jesus passa por Samaria, ele se senta, e quando ele se senta, licença aqui, ele se senta perto do poço. Ele vê a mulher indo pegar água, cântaro na mão,
vivendo a mesma rotina. Aí Jesus vai olhar para ela e dizer: ei, me dá água, tô com sede. Ela vai olhar para ele e vai dizer: olha, como tu sendo judeu, conversa comigo que sou mulher samaritana. Ele vai quebrar o paradigma, ele vai mudar o decreto, ele vai dizer para ela sobre a fonte. E quem é a fonte? A fonte é ele. Quando ele apresenta a fonte, ela olha e diz para ele: apresenta para mim essa fonte, para que eu não venha mais aqui tirar água do poço. Por quê? O poço requer esforço, tá me cansando, tá me ferindo, mas mesmo assim eu tô cansada, mas eu preciso da fonte. Quando ele apresenta a fonte para ela, ela diz: já que ela me apresentou a fonte, então eu quero dela. Eu demonstro o meu cansaço para alguém que sentou no poço, perto do poço, porque está cansado. Aí o Senhor ministrou, Ingrid, no meu coração. Muitas das vezes eu posso até estar cansado, mas tem alguém que vai estar mais cansado do que eu. E é nessa hora que eu preciso me levantar, mostrar para o cansaço, mostrar para o desânimo que eu não posso parar, que eu não posso parar. Eu vim pregar para a vida de alguém para dizer: você não pode abrir mão daquilo que Deus lhe confiou. Você não pode abrir mão daquilo que Deus lhe entregou. Você não pode desistir agora. Quer outra para finalizar? Êxodo capítulo 17. Eles descem para guerrear contra os amalequitas. A Bíblia diz que Josué comanda os homens, só que Moisés comanda Arão e Hur. Enquanto tem gente com espada, tem gente com o joelho no chão. Enquanto tem alguém com espada, tem alguém orando: Eric, e quando eu não conseguir mais estar com a espada guerreando, vai pro joelho para intercessão. Eric, e quando eu não conseguir mais falar, se arrasta, mas não para. A batalha tá árdua. Tem alguém com espada, mas tem alguém com o joelho no chão. Moisés com a mão levantada, o povo vence. A mão de Moisés se abaixa, o povo perde. Aí Arão e Hur que está ligado no campo de batalha, porque tem gente que entra dentro da igreja e se desliga dentro dela. Mas tem Arão e tem Hur que está ligado. E enquanto Arão e Hur está ligado, eles vão olhar para Moisés e dizer: olha, eu seguro na mão de Moisés, porque quando eu não tiver mais força, Deus levanta alguém para ser suporte. Quando você não tiver mais força, Deus vai levantar alguém para ser suporte na tua vida. Mas parar no meio do caminho, você não para. Amém? Eu queria te convidar a orar comigo, com a permissão do Josias. Feche os teus olhos, por gentileza. Senhor, nós te louvamos. Nós te agradecemos por essa oportunidade, por essa palavra qual o Senhor entregou ao nosso coração. Deus, importa que o Senhor cresça e que nós diminuamos. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. A tua palavra cura, exorta, consola, liberta. A tua palavra anima, reanima, batiza. A tua palavra faz aquilo que o homem não pode fazer sozinho. Assim como João disse: eu sou a videira verdadeira, o Senhor é a videira, o Senhor é quem pode, o Senhor é quem é, o Senhor é quem faz. Ó Deus, visita teus filhos nessa oração. Que não sejam as palavras do Eric, que não sejam as palavras dos teus filhos, mas que seja a tua palavra se cumprindo sobre nós. Ó Pai, liberta, visita, Senhor, a casa dos teus servos, visita a minha casa. Ó Deus, quebra o cativeiro, liberta quem está aprisionado, mas traga a resposta. Nós te louvamos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos por tua palavra, e que o Senhor cresça e mais uma vez nós diminuamos. Nós lhe damos a honra e a glória. Fica aqui conosco, Pai, fica conosco. Tem alguém aqui cansado, querendo parar. O ofício está ferindo, Josias. O ofício está machucando, Jéssica. O ofício está machucando, Mateus. Mas a palavra de Deus é: tu não pode parar.
Você tem que permanecer de pé. Se liga nesse céu que desce aqui. Se liga na glória de Deus que está sobre o ambiente. Eu não vim para fazer movimento com ninguém, mas a palavra dele vai movimentar a tua vida aqui hoje. A palavra dele vai movimentar a tua casa hoje. Mas o cenário vai mudar. Amém? Aplauda ao Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Eu devolvo o microfone a quem é de direito.